Bom dia, pessoal. Me chamo Diógenes. Para quem não me conhece, me chamo Diógenes Aquino. Eu nem vou me preocupar com o cabelo agora, porque eu resolvi fazer esse vídeo agora nesse instante, então não vou me preocupar com essa coisa de cabelo e tal. Hoje eu quero comentar com vocês, quero conversar com vocês a respeito da questão de você não ter muito amigos ou não ter amigo, né? Tem aquelas pessoas que você tem no seu contato, como família, pessoas que você conheceu, sei lá, talvez em tempo de colégio ou talvez em serviço, mas que você sabe que não é aquele contato de amizade, né? É aquele contato, um colega ou aquela pessoa que se você não fala muito e aqueles contatos que é de família, né? Agora eu quero comentar com vocês sobre como que é essa parte da vida. Talvez não seja, talvez não, é óbvio que eu não sou a única pessoa, né? No mundo, nessa cidade, nesse país, que prefere mais a sua própria companhia e não tem aquela coisa, aquele vazio, aquela vontade de você sair, de você querer ter amizades, que falta amizades para você, que falta que você tem que sair todo fim de semana, você tem que estar com pessoas. E assim, da minha parte, eu vou dizer um pouco da minha parte, né? Da minha parte, assim, faz muitos anos, já muito tempo, dessa coisa de você sair, dessa coisa de você fazer um passeio, né? E eu comigo mesmo, né? Vou para um shopping, vou comer um lanche, vou comer sair, comer, vou comprar alguma coisa. Sou eu comigo mesmo, né? Sair para um parque, sair para um clube, para uma piscina, estou lá na minha própria companhia. E assim, claro que já teve tempo na minha vida de ter amizades, quando isso era tempo de escola ainda, né, de ensino médio, de conhecer pessoas, de conhecer, sair para a cidade, sair para essa coisa de beber um pouco, de balada e tal. Mas é algo que na verdade nunca me encantou. Nunca vi essa coisa assim de ficar encantado por aquilo, de ficar achar aquilo maravilhoso e tal. Então, assim, sempre fui continuando dando continuidade a essa coisa da amizade, da companhia comigo mesmo. E aquelas pessoas que eu chamava de que talvez eu chamava, eu considerava amigo, né, considerava colega, aos poucos eu fui percebendo que não tinha isso, não tinha essa 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 junção, essa coisa da coisa com o outro, de você ter, às vezes você tem um papo, às vezes você tem certo tipo de assunto, uma maturidade, um assunto diferente que você gostaria de compartilhar com outra pessoa, gostaria de compartilhar com aquele amigo, e na verdade essa troca ela não acontece porque você está lidando com outra pessoa, com outra cabeça, né? Às vezes você é daquela pessoa que você tem esse assunto que é um pouco talvez mais maduro, uma coisa diferente, e não existe aquela troca com outra pessoa, né? Então, certos detalhes assim que você vai percebendo, e é bom você perceber porque quando você vê que você não tem muito esse espaço dentro disso, essa troca com outra pessoa, ou até em roda de amigo, você não tem essa troca de conversa, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer falar um pouco mais alto, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer ser o centro das atenções. E quando você tem uma certa maturidade já contigo, você já começa a achar aquilo chato, mas é aquela coisa, não vá para aquela roda de amigo, não vá para aquela balada, para aquele fim de semana, para aquela coisa, se não tá legal para você, se não é uma coisa bacana, né? Se permita essa coisa de você se colocar o seu tempo para você se conhecer com você ser essa pessoa bacana, esse seu primeiro amigo, né? Antes de qualquer roda de amigo, de qualquer outra situação, né? Então vamos lá. Foi tempo de ensino médio, aquela coisa de conhecer amizade, de sair, de conhecer a cidade, de beber e tal. Já foi aquela coisa, voltava para casa tarde da noite, graças a Deus nunca aconteceu nada de perigoso comigo, né? E as coisas foram mudando, né? Pessoas que eu chamava de amizade, considerava como amizade, como amigo, foi afastando, né? Foi automaticamente afastando. E eu dando já início a essa coisa de sair para uma piscina, de sair para academia, de sair para um shopping, fazer minhas coisas na minha própria companhia, né? Nunca tive essa coisa de sair, de estar comigo e ter aquela coisa de uma solidão, de estar contra essa decisão da minha vida, de sair, de estar comigo mesmo e alimentar um vazio onde que eu preciso de tal amizade, onde que eu preciso estar com alguém, preciso estar numa roda de amigos, né? Isso ainda nem coloquei em questão relacionamento, né? Mas vamos lá na questão de amizade. Então eu sempre me coloquei bem comigo mesmo, bem com a minha própria companhia. E isso assim, quando eu falo essa coisa de você se amar a sua própria companhia, de você amar estar com você mesmo, de você criar essa coisa gostosa com sua própria companhia, eu não falo disso, eu não falo sobre isso
de modo que você se sentiu alecrim dourado, que você se sentiu diferentão, até porque quando você coloca essa coisa para você mesmo, não vai ter aquela coisa de você querer mostrar isso para as pessoas, de você querer mostrar isso ao vento, aos quatro cantos do mundo, como você evoluiu, como que você está bem comigo mesmo. O que você pode fazer é exatamente o que eu estou fazendo agora, de fazer um vídeo, poder levar para as pessoas, né, essa conversa bacana, né, e encorajá-las, né, dela amar essa própria companhia dela, ter esse amor próprio, começar isso, né. Eu aprendi uma coisa, as coisas não é do dia para a noite, de um dia para o outro. Você começa, aquilo vai como se fosse um tratamento. Você vai indo, você vai provando, você vai fazendo, vai sair, você vai estar legal e tal. Uma coisa que eu te garanto, quando você está na sua própria companhia, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam disso, porque quando você está na sua própria companhia, você vai estar com seus pensamentos, com seus desejos, com mais pensamentos, né? E é quando esse pensamento vem, essa força de uma sabedoria, que eu acho que isso vem de uma força de sabedoria. Isso vem para fazer você questionar, isso vem para você fazer pensar sobre certas coisas. E eu acho que isso é comum, acho que isso é normal de todo ser humano. E tem pessoas que não querem estar presentes com esses pensamentos, presente com essa coisa de você se questionar, de você... Porque quando a pessoa ela se encontra nesses momentos, talvez os primeiros sentimentos que ela vai trazer com ela são coisas que estão ali, né, no coração dela, coisas de sentimentais, coisas emocionais, coisas de família, coisas de relacionamentos que você teve, coisas do mundo, que eu acho que todo mundo tem essa visão um pouco mais ampla também das coisas do mundo hoje. Então eu acredito que as pessoas elas evitam essa coisa da própria companhia justamente para não ir de frente a esses pensamentos, esses questionamentos da vida, né? Mas voltando um pouco em questão à minha pessoa, né? Então, quando eu fui me colocando para essa coisa da companhia, da minha própria companhia, foi uma coisa que hoje eu faço com vontade, sem nenhum problema, não questiono. Gosto de sair, gosto de uma piscina, gosto de uma academia, gosto de ir no shopping, né? Eu acho que você cria uma maturidade, cria uma base para sua vida, que quando você for conhecer alguém, você vai levar essa maturidade para essa pessoa, não vai ter aquela coisa, né, de você estar na companhia de alguém, para essa pessoa, como posso dizer, vir ao seu encontro naquela sua expectativa de curar tantas coisas que você já está ali, já amadurecido com você, né? Não perfeito em questão sentimental, em questão de coisas do passado, mas você vai notar que aquela pessoa, né, ela vem ao seu encontro, você vê, você consegue perceber se ela está naquela coisa madura, naquela coisa mais, né, um pouco mais à vontade com ela mesma, ou você consegue notar se aquela pessoa ela tem muita coisa ali de problema com ela mesma. Problema com ela mesma, novamente, quando a pessoa não se coloca para sua própria companhia, né, e amadurece isso, ela vai estar na expectativa de ter outra pessoa, aparecer outra pessoa, que ela vai automaticamente encarar, né, aceitar, vai pensar, vai imaginar aquela pessoa, fantasiar aquela pessoa como herói para a vida dela, e aquela pessoa não tá naquele mesmo clima de querer tratar, cuidar, tratar, querer entender, querer descobrir qual que é a situação emocional, qual a situação psicológica da outra pessoa. Ela quer fazer aquela junção do namoro, da amizade, do casamento e ter aquela troca bacana. Né? Não são todas as pessoas que elas estão ali com a cabeça, com a maturidade, com uma certa, né, certo entendimento para enxergar o problema do outro, para entender a coisa do outro e, sei lá, levar uma palavra de ajuda para aquela pessoa. Tem gente que ela vive por ela mesma, não tem essa cabeça voltada para outra pessoa. Eu faço vídeo aqui, né, levar esses vídeos para as pessoas, embora não tenha essa... Eu sei que isso demora um pouco, né, chegar a um certo quantidade de pessoas, mas acho que tudo começa de uma vontade, né, de uma vontade bacana, né. Então hoje, para o vídeo não ficar longo, já vai dar uns 10 minutos, hoje assim, eu posso dizer para você que vai assistir esse vídeo, que tem essa vontade, que sente essa vontade de lhe dar esse seu tempo, a sua própria companhia,
essa sua própria amizade com você mesmo, antes de você partir para um relacionamento, antes de você querer partir para uma coisa, talvez, sei lá, de família, né? Você se permitir isso, você se permitir sua própria companhia, a sua coisa bacana. Eu, né, encorajo você a fazer essa coisa legal, né? Teve eu lembro de uma coisa que eu vi na internet, de um cara que ele mostrou a rotina dele de trabalhar, morar sozinho e ter a própria companhia dele e morar sozinho. E um cara, ele comentou lá que o cara, ele é infeliz, que o cara não queria saber a felicidade enorme de você ter uma família, de você estar ali, de ser amado e tal. Só que aí, é engraçado uma coisa, eu não evito, eu nem comento, eu evito entrar nessas discussões, né? Quando começa a discussão, eu evito. Agora é o seguinte, você pensa bem, o cara que ele já mora sozinho, que ele tem a coisa dele, com ele, a própria amizade com ele tá lá sozinho na rotina dele, e ele faz a família dele, né? Ou um relacionamento, né? Tá com a pessoa, terminou aquilo, ele vai voltar para a coisa que ele já conhece, daquela base, daquela companhia dele, daquela coisa legal dele que ele já conhece. Agora imagina o cara que ele conhecia a esposa, fez filho, fez a família, e aquilo não deu certo, aquilo acabou. Aí eu te pergunto, quem tem a maturidade, né? Quem vai ter essa coisa bacana, essa maturidade, essa coisa legal, essa base bacana de voltar para o seu lugar, onde você confia na sua própria companhia, onde você confia no seu espaço, na sua coisa boa com você mesmo? Será que é o cara que na cabeça dele é perfeito, é só a coisa bacana quando tá envolvido naquele cenário da família, que eu acho bacana, não existe, eu acho legal. Eu não estou falando nada contra o cenário da família e defendendo uma coisa de você estar sozinho, muito pelo contrário. Mas eu acho que tudo começa, né, eu acho que existe esse espaço na vida de qualquer pessoa de você se permitir essa coisa bacana para você mesmo, essa coisa legal, e encorajar a pessoa nessa maturidade dela, né? É até estranho você dizer, mas você desligar um pouquinho, né? E você entrar e voltar para o seu mundo real, voltar para sua rotina, para sua família, para uma leitura, para uma coisa bacana, ter essa maturidade com a vida real, com a sua própria companhia, para justamente evitar muita coisa que está acontecendo hoje, que é a questão de psicológica, emocional das pessoas, que realmente está uma coisa bem triste, né? Bem complicada, né? Então eu deixo a minha mensagem para você de encorajá-lo, né? Essa sua própria companhia, essa sua amizade com você mesmo, amadurecer essa coisa legal, com uma coisa, né? Essa amizade gostosa com você mesmo, sua própria companhia, e de poder, né? Mais pra frente ser uma companhia para alguém, uma coisa legal, uma coisa bacana. Até porque nessa maturidade bacana que você vai ter para você, com certeza você vai atrair pessoas também nessa mesma vontade, nessa mesma sintonia, e poder ajudar, de repente, até outras pessoas, né?